Você acha que o Senhor Jesus vem em 2027? Ou 2030? Ou 2048? 49? Quanto tempo você acha que falta para a vinda do Senhor Jesus? Eu quero falar sobre isso hoje, irmãos, e falar vários pensamentos que, segundo a minha opinião, eu acho que são incoerentes, mesmo dentro da linha pós-tribulacionista. Não vou falar nada sobre a linha pré, vocês sabem, a linha pré é totalmente incoerente e não pode nos ajudar em nada. Vamos falar somente sobre a linha pós e pensamentos que são incoerentes, que eu acho que devem ser ajustados, devem ser revisados, analisados. Também não pretendo falar tudo nesse vídeo. Eu vou dar introduções para vídeos futuros. Eu vou falar o que eu penso em relação ao tempo, falar sobre a vinda do Senhor Jesus, quanto tempo eu acho que tem para a vinda do Senhor Jesus, e vou ler alguns textos que eu separei aqui também, tá bom? Queria que você acompanhasse esse vídeo até o fim. Então é o seguinte, irmãos, eu fiz um vídeo aí há pouco tempo atrás, vou deixar também o link desses vídeos no comentário fixo, seria muito bom você ver. É a aula sobre a revelação do nome do Senhor, e nessa série eu estou falando sobre várias coisas, inclusive sobre a vinda do Senhor. Estou revelando mais ou menos as coisas que eu acredito na palavra serem corretas. Então, teve um ponto que eu disse que acreditava que faltaria mais ou menos 30 anos para a vinda do Senhor. E aí eu fui lendo os comentários, porque eu costumo ler os comentários, e eu vi que tem muitas pessoas que a maioria não acreditou. A maioria pensa que o Senhor Jesus vai vir em 8, 10 anos no máximo. Alguns disseram 15 anos, mas a maioria, eles acreditam que Jesus vai vir a 8, 10 anos no máximo. E acharam absurdo o mundo ainda durar 30 anos. E aí, com certeza, eu entendo o pensamento desses irmãos. São pensamentos incoerentes. E eu vou mostrar para vocês, passo a passo, por que eu acho incoerente esses pensamentos. Eu não pretendo estar certo em tudo que eu estou falando aqui, mas até onde eu sei, até onde eu vejo, eu acredito que eu estou certo, né? Que eu estou agindo de maneira coerente e baseado também nas Escrituras. Tá? Separei aqui alguns textos, eu vou tentar ler de maneira resumida e vou tentar ser breve também nesse estudo. Vamos lá. Irmãos, se você acredita que Jesus vai vir em 8 anos, por exemplo, que a grande tribulação vai começar em 2021 e vai acabar em 2028, 2027, 2028, sei lá. Primeiro, você está agindo de maneira totalmente incoerente. Você é pós-tribulacionista. Fechou. Pensamento bom. Você acredita que nós não vamos poder sobreviver nesse sistema? É também um pensamento bom, porque tem pós-tribulacionistas que eles acreditam que vão passar pela grande tribulação, é claro, pós-tribulacionismo, mas eles não conseguem ver a saída, pensam que todos vão morrer. E Paulo disse que quando o Senhor Jesus vier, nem todos vão morrer. Vão ter pessoas vivas, e não vão ser algumas, vão ser muitas, elas serão transformadas. Mas, irmãos, se a pessoa acredita na marca da besta e acredita que a pessoa não vai poder nem comprar e nem vender, ou seja, não vai poder viver nesse mundo, como que essa pessoa acredita que nós vamos ficar aqui nesse sistema? Tem pessoas que interpretam que o deserto do Apocalipse 12, na qual a esposa é levada, é o deserto de dificuldade nas nossas vidas. Então o Senhor vai dar um jeito de nos esconder, de nos ocultar dos olhos da serpente, e nós vamos continuar aqui com o celular na mão, comprando, vendendo, não sei como. Se você não compra e nem vende, você não come nem bebe, não é? Então eu não sei qual é a resolução que essas pessoas têm na cabeça. Muitas pessoas acreditam assim, não enxergam o deserto como um deserto literal, e aí é um pensamento muito contraditório, né? Porque como nós vamos continuar vivo aqui nesse sistema? Então não faz sentido. Por outro lado, tem pessoas que acreditam que vão ter que sair do sistema, sim. E esses pensamentos são mais coerentes. Só que dentro desses pensamentos, dentro dessa linha, que é também a que eu sigo, existem pensamentos contraditórios, precipitados. Alguns canais precipitadamente estão falando coisas que prejudicam a mente de vários irmãos, uns por estudarem pouco, outros por não estudarem nada. Então, as contradições seriam essas. Se você acredita que vai ter que sair do sistema e vai ter que ir para o deserto, ou seja, você tem luz pelos profetas, pelo Novo Testamento, por Apocalipse, que essas coisas serão assim,
e você acredita que faltam só 7 anos, 8 anos para a volta do Senhor Jesus, no máximo 10, você teria que estar dando um jeito já para arrumar lugar para ficar em lugares desertos. O que você pensa? Você tem casas em lugares desertos? Você já arrumou lugares para ficar? Já pensou em como sobreviver? Já começa a contradição por aí. Se eu acreditasse que faltam somente 8, 10 anos para a vinda do Senhor Jesus, nada disso daqui faria sentido mais para mim. Eu estaria desesperadamente pregando o Senhor, desesperadamente anunciando a palavra do Senhor. Aliás, faltam só 8 anos, irmãos. Ano que vem começa a grande tribulação. Tem pessoas que não acreditam no que estão falando, ou estão dormindo. A pessoa pode dizer, não, eu acredito no que eu estou falando, mas então haja de conformidade com o que a pessoa acredita. Não tem canal, ou seja, não tem alcance, porque para alcançar pessoas precisa de um canal, precisa de redes. Ela está falando a palavra para quem? Está anunciando para quem? Então já é contraditório por aí. A pessoa acredita que o Senhor Jesus vem em 8, 10 anos no máximo, mas continua vivendo do mesmo tempo, do mesmo jeito que vivia há 10 anos atrás. Então, não fecha esse pensamento. Porque se fosse eu estaria anunciando com muito mais fervor a palavra de Deus. Alguém pode dizer, você acha que eu vou ficar desesperado só porque eu sei disso? É uma frase de defesa, mas não é coerente. Aliás, ano que vem começa a grande tribulação. Tem pessoas que falam isso brincando até, rindo, no mesmo vídeo. Como se fosse algo normal. Irmãos, ano que vem começa a grande tribulação, que revelação. E continua, comprando, vendendo, vai trabalhar, volta. Ou seja, não está entendendo, ela não está se ouvindo. Sabe, a pessoa teria que estar trabalhando quase que totalmente pelo reino. Aí ela diz, eu não posso, porque eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar. Ou seja, você está preso no sistema. Deus estaria sendo irresponsável se ele realmente programou a sua vinda para 2027 e o povo ainda não conheceu essas coisas. Porque o povo, a maioria, não sabe nada de deserto, não sabe nada das profecias, acreditam que o Senhor Jesus vai vir a qualquer momento. Pastores estão ensinando isso, escrevendo e vendendo essa porcaria, vendendo esses lixos. A maioria não pensa de maneira coerente, de maneira correta. E dentre os poucos que pensam, ainda está faltando mais ajuste, está faltando mais luz, revelação do Senhor. Não concorda com isso? Como se cumpririam todas as profecias se a grande tribulação começa ano que vem? Essa pessoa não está entendendo o que é sétima cabeça da besta? Cadê a sétima cabeça da besta? Porque na sétima cabeça da besta tem que ter 10 chifres. Os 10 chifres só podem estar na sétima cabeça da besta. E aí significa que os pés da estátua de Daniel, capítulo 2, estaria completamente formado. Mas ainda tem que se formarem 10 nações unidas para se levantar o chifre pequeno, guerrear contra 3, subjugar esses 3 reinos debaixo do seu poder, para então ele começar com seus conflitos em várias nações. Tudo isso vai acontecer em 3 anos e meio? Porque nos últimos 3 anos e meio, antes de se iniciar os 3 últimos anos e meio, o anticristo tem que estar com seu reino todo formado, para que ele receba do diabo o trono, para que ele receba o reino dos 10 chifres. Ou seja, falta estudar profecias, falta ainda conexões em pessoas que pensam assim. E tem canais dizendo que nós já estamos no 5º selo, que a primeira trombeta já tocou. Grande tribulação começa ano que vem, 2022 no máximo. E aí, só porque essa pessoa está um pouquinho mais afastada do sistema, essas pessoas, ela acha que pode ficar alarmando o povo de Deus assim, sem base. Ou seja, cadê o conhecimento das 2 casas de Israel? A pessoa que conhece as 2 casas de Israel pensa que as nações não vão conhecer isso? Aonde que está o azeite de ouro derramado sobre as 2 testemunhas para elas profetizarem em Jerusalém? Aliás, dependendo do seu entendimento sobre as 2 testemunhas, vai alterar a sua percepção do tempo também. Claro que vai alterar. É difícil falar todas as coisas em um vídeo só, muito difícil.
E eu não tenho essa pretensão de falar tudo dentro de um vídeo só. Mas dependendo de como você interpreta as duas testemunhas, vai alterar o seu ponto de vista sobre o tempo. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, porque aí precisa explicar um pouquinho mais sobre as duas testemunhas. Por exemplo, se eu interpreto que são duas testemunhas literais, eu encurto esse tempo muito agora, olhando da perspectiva de agora. Se eu interpreto que vai ter que vir na Terra dois homens literais, então eu vou acabar encurtando o tempo, realmente acreditando que por causa do coronavírus, por causa da nuvem de gafanhoto, por causa do novo vírus, por causa de algumas catástrofes que estão acontecendo, e porque eu estou também muito desanimado com esse mundo, eu quero que a grande tribulação comece ano que vem. Entendeu? Agora, se você interpreta que as duas testemunhas não são somente dois homens literais, como diz a palavra, aí você vai ver que a sua percepção do tempo, você vai ter que aumentar um pouco mais, por causa da formação do azeite de ouro. Então, para você interpretar, segundo a minha opinião, não quero estar certo em tudo em relação ao tempo, mas até onde eu vejo, faz sentido o que eu estou falando. Para você interpretar corretamente o tempo e tentar chegar perto do tempo da vinda do Senhor Jesus para poder anunciar coisas certas e não ser um alarmista, sim, ser um atalaia que toca trombeta, mas não ser um alarmista, um sensacionalista, você vai ter que entender sobre a sétima cabeça da besta, sobre os conflitos que envolvem o tempo da sétima cabeça, os pés da estátua e também sobre as duas testemunhas e alguns outros pontos mais. Entendeu até aqui? Tudo isso que eu estou falando faz muito sentido. Então, tem algumas pessoas que poderiam se defender, segundo o que eu falei até agora, dizendo, olha, eu acredito que a grande tribulação vai começar ano que vem, 2022, 2023 no máximo, e tem só 10 anos pela frente. E eu já estou anunciando o povo, eu já tenho canal, eu já estou fazendo de tudo para alcançar as pessoas, não posso me desligar ainda das redes, não posso sair do sistema agora porque eu estou tocando trombetas. E também já tenho casas separadas. A pessoa pode pensar assim, mesmo assim, se ela considerar todas essas coisas que eu estou falando, ela vai perceber que ainda está muito apertado para o Senhor Jesus vir agora. Está muito apertado. Então, irmãos, eu acredito que ainda nós temos mais ou menos 30 anos para a vinda do Senhor. Mais ou menos, que seria 2048, 2049. É o que eu penso. Entendeu? Por isso que eu me animo mais a falar as coisas do Senhor. Claro que eu me animo mais, porque se eu pensasse que faltariam só 8 anos, 10 anos no máximo, eu estaria preocupado agora em me mudar, estaria fazendo vários vídeos sensacionalistas, que acabam sendo sensacionalistas, né? Ou seja, tem pessoas que têm crianças pequenas, tem famílias te ouvindo. Você que tem canal e anuncia essas coisas, tem crianças pequenas, elas não sabem nada das duas casas, elas não sabem nem como se desligar do sistema. Aliás, elas dependem mais ainda do sistema agora com as dificuldades do mundo, coronavírus e tudo mais, agora que elas precisam mesmo de trabalho. E elas ouvem você falar que a grande tribulação começa ano que vem. E imagine a perturbação e o desespero no coração dessas pessoas. Agora, se elas entendem que falta ainda um pouco mais de tempo, elas poderiam se animar mais para conhecer as coisas do Senhor. Nós não temos tanto tempo assim. Mas nós não temos tão pouco tempo assim como as pessoas dizem. E tem pessoas que comentaram lá nos vídeos que eu falei, como se fosse algo normal. Sabe, uma coisa fria. A grande tribulação começa ano que vem, 2021, 2027 Jesus vem, glória a Deus. Glória a Deus, a grande tribulação começa ano que vem, a pessoa tem coragem de fazer um comentário desse? Está fazendo o que nas redes? Qual é o trabalho que essa pessoa está fazendo para alcançar pessoas? Aliás, grande matança começaria ano que vem. Grande tribulação, não é? E a questão das duas testemunhas, como é que fica? A questão da sétima cabeça, a questão do tempo, a questão das promessas do Senhor, vai tudo acontecer em 3 anos e meio? Então é um pouco incoerente, né? Tudo bem, a pessoa é pós-tribulacionista, etc e tal, mas ainda está muito incoerente. Eu separei aqui alguns textos para a gente meditar. Esses textos vão nos ajudar
a pensar um pouquinho melhor sobre esses pontos. Tá bom? E no final do vídeo, que eu vou tentar fechar aí no máximo em meia hora, eu vou dar aí para vocês peças de um quebra-cabeça que nos ajudam a entender que ainda faltam cerca de 30 anos para a vinda do Senhor Jesus. Não pretendo estar completamente certo, só que eu não espero o Senhor Jesus vindo daqui a 8 anos. Mesmo com nuvem de gafanhotos, também vou fazer um vídeo falando sobre isso, mesmo com coronavírus, mesmo com esse novo vírus que estão falando da China, não espero o Senhor Jesus vindo daqui a 8 anos, porque Deus não é irresponsável. Deus ele vai cumprir todas as promessas que ele falou. Então vamos lá, começar aqui com Jeremias 1. Jeremias 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca o Senhor e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações. Está vendo que é importante? Sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Se você estuda o profeta Jeremias, você vai ver que essas palavras aqui aparecem no meio do livro, no miolo do livro, algumas vezes, e aparecem no final, porque Deus vai estar derrubando reinos e edificando reinos por intermédio de Jeremias. E vê que ele foi constituído como profeta para as nações. Ele profetizou sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá, na verdade, né? A casa de Israel já estava dispersa e não era mais povo. Mas Deus disse: te constituo para as nações. Porque Deus tinha em vista a restauração das duas casas, e é um profeta que seria usado muito mais nos nossos tempos. Foi usado nos tempos dos apóstolos, com certeza, mas seria usado muito mais nos nossos tempos. Aqui é o início da carreira de Jeremias. Eu separei mais um texto que é interessante, Jeremias 15. Vamos ler do 10 ao 20. Presta atenção como essas coisas vão tomando sentido. Disse assim: Ai de mim, minha mãe, pois me deste luz a um homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Essa parte de amarela aqui eu frisei porque Deus colocou Jeremias contra todos e todos contra Jeremias. Verso 11, a partir daqui. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Verso 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Até o verso 14. Jeremias já estava orando pelo povo, a terceira vez que ele foi orar, Deus acordou ele, porque Deus fala: Jeremias, não ora por este povo. Aí ele foi e tornou a orar. Deus falou: Jeremias, não ore por este povo. E aqui na terceira vez, Deus fala coisas incríveis, e ele fala coisas semelhantes ao que ele falou no início do livro. Jeremias, todos vão estar contra vocês, contra você. Você vai ter que ir contra todos, eu vou fazer o teu rosto duro contra o povo, porque você vai ter que profetizar contra falsos profetas. E aqui vai ser característica também das duas testemunhas. Deus destaca Moisés e Elias, o contexto de Moisés e Elias, mas Deus também, o Senhor Jesus, destaca o contexto de Sodoma e Gomorra. Tempo de Noé, tempo de Ló, não é? Tempo de Sodoma, tempo de Gomorra, tempo de Noé. São contextos que vão todos se cruzarem. E tem alguns profetas que entram nas características das duas testemunhas. Jeremias é um deles, mas o destaque é Moisés e Elias, ok? Aí, a partir do verso 14, vai estar escrito assim. Verso 15, né? Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. No verso 15, Jeremias já estava pedindo agora a vingança. Antes ele estava orando pelo povo e Deus falava para ele não orar. Ele não ouvia as palavras de Deus, queria interceder pelo povo, mas Deus está falando: Jeremias, você não vê o que eles estão fazendo?
Um entra na mulher do teu próximo, como o cavalo fica rinchando para a mulher do outro. Cometem adultério, adoram ídolos. Não me vingaria de nação como esta? Você não está vendo, Jeremias? Não ores por este povo. E aqui, depois que Jeremias foi jogado no poço, sofreu perseguições, aí ele acordou, aí ele despertou. Então aqui Deus está falando que o povo certamente vai para o cativeiro, e Jeremias então está pedindo misericórdia e livramento para o Senhor. E olha o que ele diz, verso 15. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Verso 16. Achadas tuas palavras, logo as comi. Lembra no verso 1? Deus falou, eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E Jeremias falou, achadas as tuas palavras, logo comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria no coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha o verso 17, que coisa incrível. Nunca me assentei na roda dos que se alegram. E aqui a palavra alegra, na verdade, é a palavra, pode ver, zombar, desprezo, ou seja, o texto deveria ser, nunca me assentei na roda dos escarnecedores. Ele está lembrando do Salmo 1. E olha por que ele está lembrando do Salmo 1. Nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não me admite cura? Olha essa parte de amarelo, que incrível. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e águas que enganam? Olha só essas palavras. Ilusório ribeiro, águas que enganam. Por que Jeremias disse isso? Lembra que Jeremias disse? Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, solitário eu estou com o Senhor. Por que a minha dor dura? Por que a minha dor não tem cura? Seria o Senhor para mim como um ribeiro de ilusão e águas que são enganosas? Jeremias está dizendo, Senhor, eu teria que estar prosperando, conforme diz o Salmo 1. E Jeremias não está mentindo, porque senão o Senhor o repreenderia. Mas acontece que ele foi separado para ministrar. E Jeremias ministrou durante 23 anos, até chegar a ira do Senhor. Entendeu, irmãos? Isso também serve de parábola. Porque a ira profetizada, aquela que veio nesse tempo aqui, de maneira literal, mas também como parábola para o futuro, é a ira que Deus usa para falar do tempo do fim. A queda de Jerusalém, não que Jerusalém não vai existir mais, e a queda da Babilônia, etc. e tal. Ele aproveita para profetizar o tempo do fim. E Jeremias profetizou durante 23 anos. Isso também serve de parábola. E aí Jeremias, ainda que o Salmo 1 é verdadeiro, Jeremias tinha que entender os tempos exatos. Porque às vezes você faz a vontade do Senhor, mas não vai estar prosperando. E Jeremias está questionando o Senhor. Não é? Olha o verso 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Deus está falando, Jeremias, se arrependa, porque Jeremias estava amaldiçoando a própria vida. Uma certa vez aqui ele disse que não falaria mais a palavra do Senhor, mas isso era porque ele estava sofrendo coisas que a gente nem sequer imagina sofrer. Mas ele estava sofrendo. E ele diz, Senhor, não me assento na roda dos escarnecedores. Eu me considero como uma árvore plantada junto à corrente das águas, mas parece que essas águas enganam. O Senhor seria essas águas enganosas? Jeremias está colocando as águas do Salmo 1 como o próprio Senhor, o Espírito do Senhor, e a árvore como Ele. Só que existem tempos determinados para Deus te prosperar, conforme o Salmo 1. Às vezes você vai ter que sofrer por um ministério. Só existe uma árvore plantada junto à corrente das águas que produz fruto todos os meses, na palavra de Deus. Só existe um lugar. Na verdade, existem dois. E com esse daqui, 3. Apocalipse.
22. Lá tem uma árvore plantada junto à corrente das águas, que produz os seus frutos, determinados de mês em mês, e as folhas servem para a cura das nações. Que maravilhosa é essa parábola! E realmente, fala ali da vida eterna, fala do Senhor Jesus, mas fala do ministério dos seus santos. Outro lugar seria Ezequiel 47. O mesmo ponto. Só que em Ezequiel 47 não é apenas uma árvore plantada junto à corrente das águas. São árvores plantadas junto à corrente das águas, de ambos os lados do rio, que ao você estudar o rio, você vai ver que é o ministério do Espírito do Senhor, como eu já falei em vídeos passados. E o outro lugar é no Salmo 1. Entendeu? Isso é maravilhoso você compreender. Aí no verso 20 diz assim: Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, como Deus falou no princípio. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, igualzinho no capítulo 1. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Aí, a partir daqui, Jeremias entendeu o que Deus falou lá no início do seu ministério, que seria para nós o início do livro. Certo? Agora vamos no capítulo 17. Do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o contraste agora, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Olha aqui, ó. Não é o Salmo 1? Aparecendo outra vez? Aqui é Salmo 1. Árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. O ano da sequidão, na revelação do contexto, é quando as duas testemunhas estiverem profetizando e não ter chuva sobre a terra durante o seu ministério. Durante 1260 dias não vai ter chuva na terra. Talvez as pessoas ou não acreditam nisso, ou não param para calcular o dano que isso vai causar na terra. Sabe o que é você abrir a torneira e não sair água? As pessoas estarem clamando por água? Aí depois que as duas testemunhas morrerem, a terra entra em alegria, o reino do anticristo parece ser próspero, parece que vai durar, mas aí os homens vão abrir as águas, a torneira, e aí das águas da torneira vai sair sangue. Caixa d'água com sangue, rios em sangue. É isso que Deus vai fazer. Entendeu, irmãos? Lemos Jeremias do 17, do 5 ao 10. Eu vou deixar todos esses textos no comentário fixo. Agora, um texto muito importante que eu queria que você lesse, agora não vou ler, eu vou só recitar. Eu queria que você lesse Ezequiel 36, do 33 ao 38. Porque lá Deus fala de uma restauração sobre a casa de Israel e diz que a casa de Israel iria solicitar ele para restauração, iria buscar ele para multiplicar os homens como um rebanho de santos. Deus falou: a casa de Israel vai me buscar para eu fazer isso. Se ele diz isso é porque a casa de Israel, os judeus e os gentios, quando estiverem realmente quase que unidos, isso só vai acontecer na glorificação, na ressurreição, mas quando eles estiverem com uma só mente e um propósito no Senhor, eles vão buscar o Senhor. Na verdade, isso já está acontecendo, porque tem judeus que conhecem as duas casas, tem gentios que conhecem as duas casas e que estão de pouco a pouco se unindo e buscando o Senhor para que Ele cumpra as promessas. E isso não é de agora, é de 10 anos atrás. Não tenho tempo aqui para falar as coisas que eu queria falar e mostrar documentos para vocês que provam isso, até mesmo pelo YouTube, mas já tem judeus que há 10 anos atrás estava pregando as duas casas de Israel. Já tem. Entendeu, irmãos? Então, esse daqui é uma profecia que tem que se cumprir.
E isso daqui é pelas chuvas, pelas últimas chuvas, que já começou a cair, já começou no tempo dos apóstolos. São últimas chuvas, no plural. Ela vem caindo volta a cair novamente. Nós estamos nos finais mesmos. Nos finais mesmo das últimas chuvas. Por isso que a palavra está sendo ministrada assim agora através do canal para alcançar muitas pessoas, para isso chegar no entendimento delas, elas compreenderem as grandiosas obras do Senhor e começar ambas as casas buscarem o Senhor, para essas coisas se cumprirem. Mas se o Senhor vai vir daqui 8 anos, como é que vai dar tempo de acontecer tudo isso? Esse é um dos textos, não é? Você tem que ter em consideração essas promessas que Deus fala que as nações, pelo menos os que são servos dele, conhecerão as 2 casas, conhecerão as festas, buscarão a ele para cumprimento dessas palavras. Tem que ter em consideração a formação da 7ª cabeça da besta, os pés da estátua, as 2 testemunhas, e aí você vai ver que a sua percepção em relação ao tempo vai se estender um pouco mais. Tem outros textos também, como Jeremias 33, verso 3, Deus fala assim: clama a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Agora, olha Jeremias 10. Esse eu não li ainda, e esse eu quero ler com vocês. Olha que interessante. Jeremias 10, verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Olha aqui, ó. Se atemorizam. Significa que teriam pessoas que iriam perceber os sinais dos céus, e ao invés de trazer paz para as pessoas, trariam sensacionalismo. Trariam novidades, notícias para deixar o povo, as pessoas assombradas. E Deus está falando: não se atemorize, porque haverá sinais nos céus. Haverão sinais nos céus e os gentios ficarão com medo, mas vocês não. Em Apocalipse 12 tem 3 sinais. Em Apocalipse 12 tem 2 sinais, 2 grandes sinais. Em Apocalipse 15 tem um grande e admirável sinal. Não serão sinais que acontecerão literalmente, mas dentre esses eventos terá sinais que ocorrerão no céu. Vários sinais que ocorrerão no céu. E Deus está falando: não fiquem atemorizados. A mídia vai atemorizar. Até cristãos que acreditam no Senhor vão querer sensacionalizar tudo isso. Principalmente se a intenção for dar crescimento para o canal e gerar conteúdo o mais rápido possível. Acontece isso, muito. Então Deus está falando: vocês não temam. Isso, Jeremias 10, verso 1 e verso 2. Agora, quando chega no verso 6 e 8, vamos ler o 6 e 8. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Pode ver que 2 vezes tem aqui essa porção, né? Que ninguém é semelhante a ti, ninguém é semelhante a ti. Sabe por quê? Porque quando chegar o tempo desses sinais nos céus, a besta vai estar aqui na terra com um falso profeta e pregando. Quem é semelhante à besta? As nações estarão falando. Quem pode pelejar contra ela? E aqui, em contraste, Deus está falando. O Espírito do Senhor está falando: ninguém é semelhante ao Senhor. E aqui, no verso 7, de amarelinho, está escrito: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pode ver que aqui nos leva para Apocalipse 15, que é o cântico dos vencedores. Lá diz: quem não te temerá, ó Rei das nações? Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque só tu és santo, porque todos os seus atos de justiça se tornaram manifestos. É o cântico dos vencedores que venceram a marca e o número da besta. Que venceram aqueles que falavam: quem é semelhante à besta, etc. e tal. Entendeu, irmãos? Por que eu estou lendo esses textos? Porque esses textos estão bem perto aqui do nosso contexto. Eles constituem o nosso contexto. E é preciso de tempo para as coisas acontecerem de maneira lógica.
Não tumultuado tudo de uma vez. Grande tribulação começa ano que vem, ninguém sabe para onde ir, a maioria está perdido, os poucos que sabem ainda não sabem como convém saber, isso se aplica a mim também, mas pelo que eu vejo, Deus vai dar conhecimento para o povo, ainda vai nos permitir, nos deixar usar a internet por um pouco de tempo para anunciar a palavra dele e alcançar as pessoas. Por isso que as pessoas, muitas pessoas que estão apavoradas por culpa própria, porque tem que estudar a palavra do Senhor. Estudar a palavra do Senhor não é vir aqui assistir um vídeo só. Você tem que ler a palavra enquanto tem tempo e estudar, meditar. Entendeu? Aí tem aqui Jeremias 10, do 1 ao 2, li do 6 ao 8, olha do 10 ao 12. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui a palavra indignação é a palavra ira. Certo? Indignação, palavra ira. E o furor é a palavra cólera. Ok, é isso daí. Lembra daquele texto? Em Apocalipse, acho que no 6º selo, diz: quem suportará o dia da sua ira? Isso também está em Joel, também se encontra em um outro profeta, se eu não me engano, Naum, capítulo 1. Então, Naum, capítulo 1, Joel, não lembro o capítulo, mas está lá. Em Apocalipse e aqui, em vários outros lugares, tem esse daqui. Só os santos suportarão esse tempo, porque estarão escondidos, não participarão da ira do Senhor. Participarão do contexto da ira, mas serão protegidos. Ok? Então, é isso daí, irmãos. Esses textos, todos eles que eu usei, eu vou deixar para vocês no comentário fixo. Então, leia o comentário fixo. Aí vocês vão pegar os textos e ler eles novamente. Agora, para finalizar o vídeo, eu prometi que ia deixar para vocês peças de um quebra-cabeça para que a gente pudesse estudar juntos e entender essa questão do tempo, para vocês verem que não é tão curto assim, é um pouquinho mais longo. Você vai ter que ter em mente essas datas. Precisa das datas, precisa de alguns eventos. Você vai ter que ter em mente 1948. Tem gente que ignora essa data. Ela não é qualquer data. Ela é data que dá cumprimento a profecias, porque Israel teria que voltar a ser terra. Teria que ter habitantes lá. Mas Jerusalém ainda não pertencia à terra de Israel. Então você vai ter que olhar para a Batalha dos 6 dias. 1967. Israel vence batalha durante 6 dias contra norte, contra sul, e ao 7º dia alcança a vitória. É uma parábola. 1948, 1967. E a partir dessas datas você vai ter que calcular algumas coisas que vocês vão ver que vão fechar. É impossível que sejam coisas aleatórias. Não tem como ser apenas coincidência. Então, essas duas datas são importantes. A ascensão dos reinos que estão ao redor de Israel e o ódio deles contra Israel também é importante. Por isso que essas datas são importantes. E também vocês vão ter que considerar alguns eventos que ocorreram no céu, tipo lua de sangue, lua se tornando em sangue justamente nas datas das festas. Isso também é importante. Mas também você vai precisar do Salmo 90, principalmente, né? Do Salmo 91 e de Mateus 24, com algumas porções de profetas dentro de Mateus 24. Quando você tiver todas essas peças do quebra-cabeça e você jogar na mesa, você vai poder calcular o tempo. Olhando ali para Jubileu, para esses pontos todos, e aí você vai conseguir pensar ali em uma geração, nas palavras que o Senhor Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí, irmãos, vocês vão ver que não tem como a grande tribulação começar ano que vem, é um pouquinho mais para frente. São peças de um quebra-cabeça bem elaborado. É claro que dá trabalho, eu vou fazer isso para vocês no vídeo futuro, tá bom? Vou deixar essas informações também no comentário fixo, tá bom, irmãos? Obrigado por ter assistido até aqui, queria que vocês ajudassem a compartilhar esse vídeo. Deixe os comentários também que eu vou olhar, tá?
Vamos continuar a estudar, o Senhor vai nos revelar, vai nos dar mais clareza, mas acalma o coração, acalma a mente e se esforça, trabalha para a edificação da casa de Deus. Ainda há tempo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até os próximos estudos.